E logo a gente vai virar pro segundo bloco, que eu acho que é o bloco preferido da Letícia, né? Falar um pouco da Killjoy. A gente que tá causando aí polêmica, a alemã que chegou aí no jogo e causa polêmica, se é ou não melhor que o Cypher, mas Letícia, se quiser já dar um pontapé inicial aí, se você puder resumir essa garota que tá aí no jogo agora. Cara, acho que se a gente for começar assim do é melhor ou pior que o Cypher, acho que a discussão já não começa muito bem. Não quero comprar a discussão com meu amigo Tichinha, deixa ele lá na dele. Brincadeira. Não sei nem se o Tisha tá assistindo, mas se tiver, desculpe, querido. Vou farpar aqui mesmo. Bom, aqui o Joy, eu acho que ela é uma agente muito forte. Eu acho que a gente vai demorar um pouquinho ainda para ver um pouco mais dela, né? Pelo menos no competitivo. Eu acho que, olhando só pelo embasamento de ranqueada, eu vi muita gente falando assim, não achei bom, não gostei, não sei o quê. Muita gente falando que, achei fraco, achei muito fácil destruir as paradas, não sei o quê. Eu acho que quando a gente olha para o competitivo, a gente tem que pensar em execução. Muitas coisas são executadas e muitas coisas elas são timadas e pensadas e é diferente de você estar com um duo ou um trio na sua ranqueada e você passar uma call e outras pessoas que estão com você não seguir ou coisas darem errado. Cara, o competitivo são 5 jogadores que tem que jogar com uma unidade e eu enxergo aqui o Joy nesse cenário tendo aí um sucesso, né? Pelo menos eu já tive a oportunidade de conversar com alguns jogadores de fora do Brasil e alguns deles me disseram que estão achando o kit dela muito quebrado. Inclusive dizendo que já estão treinando, já estão criando possibilidades, criando setups para mapas específicos. Não me foi passado nada muito específico, mas o que os jogadores, por exemplo, da G2 me falaram, né? Eu tenho um pouco de contato com o David P, ele me passou que todo mundo tá falando, tá zoando o tempo todo que é muito quebrado. Então eu acho que deve aparecer e deve ser forte, pelo menos não sei como que tá aqui no Brasil, acho que o Fra, depois o Queen pode falar um pouco melhor, mas do que eu conversei com os jogadores e tô vendo um pouco do cenário lá fora, eu acho que vai ser forte, eu acho que não vai substituir o Cypher, mas eu acho que vai ter uma função diferente. Eu comparo ela mais com a Raze do que com o Cypher, porque o kit dela tem controle e tem dano, eu acho que faz mais sentido do que comparar com o Cypher. A forma como você pode trabalhar com os gadgets dela também, o Cypher, por exemplo, ele tem que ir até lá, pegar o fio e tudo mais. Ela pode puxar de um bomb site, estabelecer em outro. Ela pode fazer controles que não necessariamente estejam já pré-setados ou planejados. E eu acho que a ultimate dela também é uma ultimate forte. Eu acho que tem alguns spots que você pega 2 bomb sites, por exemplo, na Raven. Eu acho que para fazer uma entrada, ela pode ser muito forte também. Você vai conseguir liberar um bomb site, você vai conseguir... por exemplo, o pessoal tem muita dificuldade hoje em dia de acessar a split, né? O bomb site, por exemplo, da B, é difícil. Eu acho que pode favorecer alguns tipos de setups, mas eu acho que as coisas ainda não estão 100% definidas. E o que resta pra gente aqui é especular um pouco, mas a gente não sabe muito bem ainda como vai ser. E já ouvi jogadores falando que estão usando o lugar do Cypher em alguns mapas específicos. Já ouvi também falar que estão usando com o Cypher, então acho que a gente vai ver uma variabilidade aí de testes bem grande no futuro. Mas já trocando e voltando ao que a gente tinha até conversado antes, que a Letícia tinha feito a introdução da Killjoy, e veio uma pergunta aqui no chat, deixa eu só pegar o nome certinho, Yacht Forbyte. Se Killjoy mais Cypher numa composição do time será um novo meta. A Letícia comentou sobre as informações que ela trouxe pra gente internacionais, mas Fra e Krain, se vocês puderem puxar e depois a Letícia pode complementar. Que vocês acham que pode rolar esse Killjoy mais Cypher ou é um é outro? A Letícia falou que parece um pouco mais com a Raze, mas o que vocês acham aí dos treinos nesse sentido? Eu acredito que a Killjoy ela é um agente que a galera ainda tem que aprender a jogar contra, acho que isso torna ela muito forte. Eu chego a comparar o Valorant um pouco às vezes com o LoL, sabe? A Riot lança um herói novo, ele é totalmente fora da curva por causa das habilidades, dão muito dano, esse tipo de coisa, mas a galera vai aprendendo a jogar, vai aprendendo com ele, acho que conforme o tempo vai melhorando, sabe? Então, por exemplo, quando eu comecei a jogar, eu não tinha o costume, por exemplo, de quebrar a flecha do Sova, por exemplo. Hoje em dia, a gente faz setup dentro do bomb e um cara só pra quebrar a flecha do Sova pra não ter o spot, sabe? Então, acho que a questão é de jogar. Eu acho o leque dela super interessante, com as molotovs, com o controle da maquininha, que você pode levar ela pra todo o mapa. O cooldown é muito baixo da maquininha. Eu acho que entre ela e o Cypher, depende muito do mapa, tem que ser estudado, tem que ser pensado, mas acho que ter os dois na composição não é algo bom, porque acho que você torna a defesa muito forte, porém, se você não... Às vezes não acontece de você ser tão efetivo,
o seu ataque vai ser muito fraco, sabe? Acho que vai faltar alguns bonecos com agressividade e tudo mais, mesmo se tratando de FPS, sabe? Acho que a bala, às vezes, não é só a bala que resolve, sabe? Então acredito que tem que medir ela ainda, tem que ver o que é bom nela e aproveitar o que é de melhor. Quem concorda com o Fra? Tá treinando aí com a Fusa com o Killjoy? Como é que tá? Se puder falar um pouquinho. Não, a gente não tentou inserir ela muito bem ainda por conta, como a Ellie falou no início, ela tá meio bugada ainda, né? Então a gente prefere manter ela um pouco longe. E muitos times não estão testando, né? Só um time que a gente treinou que testou e acredito que ninguém sabe usar ela certamente. Então, como o Fra citou, pô, faz a molotovzinha, né? Como se fosse a molotov do CS para anular tais posições, só que você perde totalmente a agressividade do time. E isso pesa, né? Pesa bastante na hora de você entrar num bomb e tal. Eu não vi ela tão roubada quanto o pessoal anda falando. Não joguei contra. Como eu falei, times não estão usando direito. Mas em Ranked, tá pura patifaria. O pessoal jogando com ela, tá colocando o robozinho de costas, não tá atirando nos caras. Só tô tiltando. Eu tô, tipo, totalmente contra esse personagem. Tipo, sai de perto. Deleta. Não, deleta, tá tipo isso. Não gostei nem um pouco. Eu não vejo ela no meta agora. Uma das coisas que o Morello, que é o Character Design Lead, o cara que faz os agentes, basicamente, ele disse que a Killjoy veio pra fazer os times escolherem na composição, na Must Comp que tá acontecendo de 2 sentinelas, pra escolherem entre o Cypher e entre a Killjoy. Eles querem que talvez tire a Sage, né, dar uma ajudadinha aí da pick rate na Sage, Matar minha Sage. Não, assim é bom. Menos nerf nela, mais buff nos outros aí. Sim, seria bom. Mas, basicamente, eles querem que o Cypher e a Killjoy sejam completamente análogos. Então, eles pensam em até mesmo nerfar o Cypher em coisas que a Killjoy seja boa, pra fazer com que os times tenham que pensar muito bem nas estratégias que eles têm em cada mapa. Pra ter que escolher, tipo, essa patifaria aí de Killjoy, Cypher e Sage, eles não querem que tenha 3 sentinelas nos times. Então, nos próximos 2 ou 3 patches é pra gente esperar muitos balanceamentos em relação a Killjoy e as outros agentes também que podem ser bons em composições com ela. Mas, como o Fra tinha falado, muitas vezes a gente fica com medo do desconhecido, como aconteceu com a Reyna. Quando a Reyna saiu no ato 1, todo mundo, meu Deus, o boneco OP, ela suga a vida, meu Deus, o olhinho dela. As pessoas esqueciam que as habilidades eram quebráveis, então isso fez com que o boneco se perpetuasse muito forte por algum tempinho, umas 2 ou 3 semanas. Mas é sempre aquela coisa, a gente precisa esperar pra ver qual é o real potencial, porque afinal de contas as habilidades da Killjoy foram feitas pra tirar as pessoas da zona de conforto, para as pessoas pensarem em quebrar elas ao invés de trocar bala, por exemplo, e fazer com que as pessoas percam as trocas de lado. Mas dá pra gente lembrar que todas as coisas são destrutíveis. Então a gente precisa ver novas estratégias pra lidar com isso e trocar bala ao mesmo tempo. Mas eu tô muito, muito curiosa. E é isso. Bida, você que falou aí antes da gente entrar aqui até ao vivo que é um cara das táticas, o que você acha? Como é que você acha que a Killjoy pode se entrar aí no cenário, né? Eu acho que é muito cedo, eu joguei pouco ranqueado e, né, obviamente não joguei nenhuma competitiva como eu assisti, porque ainda não teve nenhum campeonato com a Killjoy envolvida, né? Mas, assim, a minha primeira impressão da Reyna, como mencionou a Erika, era que era o boneco muito roubado, né? O olhar voraz não cegar os aliados, cegar você normalmente, qualquer mecânica de jogo era você virar da flash e a Killjoy, a Reyna, você tinha que olhar pra ela, quebrar a flash pra depois enfrentar. Eram muitas coisas assim que, pra mim, era um boneco extremamente roubado, a gente chamou de bonecão aqui no Brasil por bastante tempo. Bonecão do posto. E quanto a Killjoy, pra mim, a minha impressão foi o oposto, né? Pra mim parece que é um boneco extremamente frágil, mas isso é muito por conta dos adversários que eu enfrentei, das streams que eu assisti e a incapacidade dos jogadores de conseguir fazer uma diferença com ele. Eu acho que se alguém, né, sentar e ficar treinando, tipo, eu fico treinando umas coisas de solver bem idiota o mapa inteiro ali. Então, se alguém ficar sentado, praticando e pensando em maneiras diferentes, vai conseguir fazer uma Killjoy extremamente poderosa. Mas acho que é muito cedo pra gente discutir ainda se realmente vai ser poderoso no competitivo ou não. Acho que é uma questão de você se acostumar a jogar contra e com o agente. Ainda tem muita coisa pela frente pra dizer. Mas acho que, pelo menos pelo que eu assisti bastante do NA, pelo que eu assisti do SA, eu acho que a galera não vai ter tanto problema quanto a Killjoy a partir do momento que você aprender a lidar com o agente. Uma das coisas... Pode falar, Ellie.
Pode falar ele. Uma das coisas que eu achei muito curiosa foi na escolha de colocá-la como sentinela e não como controladora. Porque o kit dela é muito mais controlador do que Sim. sentinela. Eu não entendi muito bem. Era isso. Eu ia puxar a Letícia pra ela poder fazer a defesa da gente dela Ai, aqui. Ela tá socando a gente, Não, né? eu só quero... assim na cadeira. Não, eu só quero mencionar uma coisa, porque assim, lá no beta, né, quando, pelo menos do que eu me lembro, assim, eu via muita gente falando mal do Fênix. Aí a TSM trouxe o Fênix quebrando meta, não usando Sage, e, tipo, mesmo hoje, assim, hoje eu fiz um campeonato do lado da Europa e tinha uma Reina lá, tá ligado? Inclusive ganhou da Liquid, né? Scream trouxe essa Reina e ganhou. Então, assim, eu acho que calma lá, sabe? Eu acho que se a gente ficar muito preso no ai meu Deus, esse boneco é fraco, ai meu Deus, esse boneco é muito forte, eu acho que a gente perde algumas coisas do jogo e do competitivo, porque assim, eu entendo, por exemplo, que alguns agentes aí não vivem um momento tão bom, é o caso da Viper, mas tem uma coisa que a Riot me ensinou do LoL, né, porque até hoje eu trabalho com LoL ainda, mas alguns bonecos são sempre nerfados, alguns bonecos são sempre bufados, o meta muda, as coisas mudam, bonecos que estavam fracos viram bonecos fortes. Então eu acho que pelo menos pra mim é uma coisa muito simplista você virar e falar assim, esse boneco é ruim, sem você olhar pra diversos outros fatores e coisas que podem aparecer, um cara que de repente pode achar um jeito de usar ele que ninguém nunca pensou. É a mesma coisa, acho que alguém falou isso no campeonato lá que eu tava transmitindo da FaZe e tudo mais, alguém falou assim, o Omen também, o dia que o pessoal descobrir como utilizar ele de uma forma mais efetiva, ele pode fazer x coisa. Cara, eu super concordo. Eu acho que vai chegar tá muito cedo ainda, vai chegar um momento que a gente vai olhar pra trás e falar assim, nossa, lembra quando a gente pensava isso? E hoje em dia a gente tá vendo Y acontecer, sabe? Eu acho que vai chegar nesse ponto e é muito cedo, sabe? A gente pode fazer algumas especulações, trazer informações, mas ainda é muito cedo pra gente pensar ou tratar o boneco como fraco ou como forte, sabe? Eu acho que o único boneco realmente fraco hoje é a Viper, né? Eu acho que é inquestionável isso, que o boneco não tem tanta utilidade, né? E a imparável é a Sage, desculpa. Exato, não podem levar a Sage, vão matar a Sage logo no jogo.